Você sabia que 11% dos bilionários no mundo são judeus? E mais de 20% dos prêmios Nobel foram para judeus. Nos Estados Unidos, metade dos bilionários também são judeus. Inclusive, o homem mais rico da história americana era judeu, um magnata do petróleo que deu origem à fortuna Rockefeller. Se você pensa que os judeus nunca tiveram influência na Europa, o continente mais rico do mundo está enganado. Por cerca de 200 anos, uma dinastia judaica moldou a economia e influenciou até a política de vários países europeus. Agora, falando de Brasil, nunca tivemos muitos judeus entre os mais ricos, com uma exceção famosa, Joseph Safra, que faleceu em 2020 aos 82 anos. Hoje, o homem mais rico do Brasil é João Paulo Lemann, mas o segundo lugar vai para Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. Isso mesmo, um dos criadores da maior rede social do mundo é judeu. O Facebook tem incríveis 2 bilhões e 900 milhões de usuários, seguido pelo YouTube, 2 bilhões e 500 milhões, WhatsApp, 2 bilhões, Instagram, 1 bilhão e 400 milhões, e outras gigantes como WeChat e TikTok. Das 7 maiores redes sociais, 4 pertencem à Meta, antigo Facebook, liderada por Mark Zuckerberg. E sim, ele também é judeu. Mas Zuckerberg não é o mais rico do mundo. Esse título vai para Jeff Bezos, o fundador da Amazon, que também é judeu. Claro, dependendo do dia, ele disputa o topo com Elon Musk, que, ao contrário do que alguns dizem, não tem descendência judaica. Esse tipo de comparação alimenta a ideia de que todo judeu é rico. Será que isso é verdade? Para entender, é preciso estudar a história e os segredos da prosperidade judaica. Um bom ponto de partida é o livro O Segredo da Prosperidade Judaica, de Dor Leon. A obra explora a essência dessa mentalidade. A base, a promessa divina a Abraão, quando Deus disse: "Farei de ti uma grande nação." Essa conexão espiritual é profunda. Mas será que isso significa que todos os judeus são ricos? Claro que não. Apenas uma fração muito pequena da população mundial é judaica, cerca de 0,002%. Comparando isso com o número de milionários e bilionários judeus, é impressionante. Eles são, de fato, um povo extremamente próspero. Mas qual é o segredo? Será que é preciso ser judeu para prosperar? A resposta está na mentalidade e no modo como eles lidam com adversidades. Durante séculos na Europa, os judeus não podiam ter terras ou propriedades. Muitos viviam em extrema pobreza, mas isso os levou a se reinventar. Nas cidades, começaram a emprestar dinheiro e criaram o que hoje conhecemos como bancos. Aqui no Brasil, muitos judeus vieram para fugir da pobreza na Europa. Sem reclamar ou se acomodar, arregaçaram as mangas e trabalharam duro para recomeçar. É daí que vem a mentalidade judaica, a ideia de que você é responsável pela sua vida e pelas mudanças que quer. Se algo não vai bem, é preciso confrontar essa realidade. Se até agora você está gostando desse conteúdo, confere se está inscrito em nosso canal. Estou preparando uma série de vídeos que vão transformar sua vida financeira e você não pode perder. Prosperidade, no fim das contas, não é só dinheiro. É o equilíbrio entre suas emoções, sua vida financeira e seu propósito. O que você não resolve na mente, o corpo transforma em doença. Amar a si mesmo e ser grato é essencial. E lembre-se, ninguém enriquece só com um salário. O segredo está no valor que você agrega ao que faz. Quer enriquecer? Não é sobre trabalhar mais, mas sobre criar mais valor. Afinal, quem nunca tenta, nunca cresce. E no final, rico de verdade é quem está satisfeito com o que tem. Você atinge a liberdade financeira quando seus ganhos superam suas despesas, através de rendimentos que não dependem do seu trabalho direto, como aluguéis e investimentos. Quer viver melhor? Então, aumente esses rendimentos independentes. Um dos segredos para prosperar é nunca trabalhar sozinho. Busque parcerias.
Lembre-se, quanto maior o ego, mais distante você está da prosperidade. Em palestras motivacionais, sempre ouvimos: trabalhe com o que ama e nunca mais precisará trabalhar. Mas a verdade é que pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso e ainda assim ficar ricas ou felizes. Transformar um hobby em profissão pode fazer com que algo que você amava se torne uma obrigação chata. É como dizem: trabalhe no que ama e logo não terá mais nada para amar. Agora vamos falar sobre descobrir o propósito de vida, mas talvez você não goste do que vai ouvir. Se esperar pelo sentido da vida, pode acabar sem tempo suficiente para vivê-la de maneira significativa. Não espere que as coisas aconteçam, faça acontecer. Escreva o que quer alcançar em 20 anos. Depois, pense além. O que quer deixar para o mundo em 100 ou 200 anos? Esse é o seu legado, seu propósito de vida. Tudo depende de como você pensa. Metas claras e focos são indispensáveis. Nosso subconsciente controla 95% da forma como enxergamos o mundo. Se você cresceu ouvindo que todo trabalho é pesado e todo rico é injusto, vai carregar isso como verdade. Sua mente rejeita a ideia de riqueza porque, inconscientemente, a associa com algo ruim. Então, como mudar essa mentalidade? O primeiro passo é identificar suas crenças limitantes. Escreva todas elas e, em seguida, leia em voz alta frases como: eu posso enriquecer, eu posso transformar minha realidade, eu posso realizar meus sonhos. E, acima de tudo, pare de dizer se Deus quiser. Ele já quer. Agora é sua vez de agir. Se nunca tentar, nunca errará. Mas também nunca chegará a lugar nenhum. O que falta é um plano de ação. É por isso que eu criei o plano ABC. Arranca a bunda da cadeira. Anote o que precisa fazer, defina prioridades, busque mentores e aprenda com quem já tem experiência. Pare, respire e avalie a situação. Às vezes, quanto mais você tenta fugir de um problema, mais ele te persegue, como um cachorro. Pare de correr, enfrente-o e, acima de tudo, chega de reclamar, chega de mimimi. Seus maiores arrependimentos não virão das coisas que tentou e deram errado, mas daquelas que nem tentou por medo de falhar. Viva intensamente tudo de bom que a vida oferece: amor, paz e felicidade. Ame a si mesmo. Quem se ama também consegue amar os outros. O que aprendemos até agora? Estude empreendedorismo, avalie os riscos e busque parcerias. A maneira como você gerencia seu negócio reflete como administra sua própria vida. A vida é cheia de escolhas e você precisa ter coragem de tomá-las. Enfrente seus desafios, tanto os internos quanto os externos, porque o maior investimento que você pode fazer é na sua própria vida. Depois de ler sobre isso, eu ainda queria mais. Foi aí que ouvi sobre a prosperidade judaica através do Tiago Nigro. Decidi assistir à sua palestra, Minha História com Deus, e ela me impactou profundamente. Ele começou a estudar a prosperidade judaica para entender como ganhar mais dinheiro, mas, 2 anos depois, acabou focando nas riquezas do céu. No início, ele buscava riqueza terrena, mas se encontrou em algo maior. Afinal, o homem mais rico de todos os tempos, Salomão, deixou um legado de sabedoria que ainda está na Bíblia. No começo, Tiago Nigro, conhecido como Primo Rico, era cético em relação a Deus. Ele decidiu pedir um sinal, dizendo que se Deus realmente existisse, mostrasse algo em 7 dias. Mas passaram-se os 7 dias e nada aconteceu. No 8º dia, algo extraordinário ocorreu. Uma pessoa orou por ele e falou coisas que só o próprio Tiago sabia. Foi nesse momento que Deus respondeu, e por 2 razões. Primeiro, para mostrar que existe. Segundo, para provar que tudo acontece no tempo dele. Alguns dias depois, outra pessoa fez uma oração por Tiago, dizendo exatamente as mesmas palavras, confirmando a experiência. Ele até gravou o momento e reproduziu o áudio em sua palestra. Após isso, Tiago decidiu se batizar. Apesar de achar essa história inspiradora,
Para mim, era apenas uma jornada de conversão e não o que eu procurava. Como Tiago Nigro popularizou a ideia de que judeus são prósperos, eu queria ouvir sua explicação sobre por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Ele aborda isso em seu livro Código da Riqueza. Nesse livro, Tiago estudou campeões olímpicos, vencedores do Prêmio Nobel, bilionários e grandes intelectuais para entender o que eles têm em comum. Mas vale lembrar que ele não fala apenas sobre judeus. O foco é o sucesso em geral. Muitas pessoas cresceram acreditando que ter dinheiro é algo ruim e julgam os outros pelo que possuem e não pelo que são. O dinheiro, na verdade, é uma ferramenta, não o objetivo final. Sem dinheiro, você não consegue realizar seus sonhos, mas dinheiro sozinho também não é suficiente. Ser rico não tem a ver com trabalhar sem parar, mas sim com ter recursos antes de gastar. Por isso, pensar como rico é essencial para se tornar um. Enquanto a maioria das pessoas trabalha 8, 10 ou 12 horas por dia para ganhar dinheiro, poucas gastam sequer 1 hora por mês aprendendo o que fazer com ele. Essa mentalidade de desprezar os ricos e, ao mesmo tempo, desejar riqueza é contraditória. Afinal, como você pode se tornar algo que despreza? Isso também afeta a percepção do empreendedorismo, que muitas vezes é visto como exploração. Mas é justamente o empreendedorismo que gera empregos e impulsiona a economia. Quando um país tributa demais suas empresas, ele sufoca a geração de trabalho e riqueza. A generosidade e a gratidão, por outro lado, abrem portas. Quanto mais você dá, mais você recebe. Outro ponto importante é aceitar que erros vão acontecer. Errar é parte do caminho. Fracasso, por outro lado, é desistir. Arthur Moreira Lima, famoso pianista, disse uma vez a uma fã: "Eu dei minha vida para tocar assim." Essa frase mostra que o sucesso exige dedicação. Livros como O Segredo da Prosperidade Judaica e Código da Riqueza acabam transmitindo a mesma mensagem, só que de formas diferentes. Não existe um segredo exclusivo dos judeus. O que bilionários fazem é simples. Aplicam princípios básicos de economia, como juros compostos e gastar menos do que ganham. Agora pense no caso dos Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo. Lá, 80% das pessoas mais ricas são empreendedores. Isso demonstra que o segredo da prosperidade americana é o empreendedorismo. Todos os bilionários são empreendedores ou empresários, que nada mais são do que empreendedores em outra escala. Falando em riqueza, os juros compostos são uma ferramenta poderosa. Imagine que você consegue dobrar seu dinheiro diariamente e começa com apenas R$1. Parece impossível, mas acompanhe o raciocínio. No primeiro dia, você tem R$1. No segundo, R$2. No terceiro, R$4. Depois, R$8, R$16, R$32, R$64, R$128, R$256, R$512, R$1.024, R$2.048, R$4.096, R$8.192, R$16.384, R$32.768, R$65.536, R$131.072, R$264.144, R$524.288 e, finalmente, R$1.048.576. Em 21 operações, R$1 vira R$1.000.000. Se pensarmos nos dias úteis da Bolsa, isso poderia acontecer em um mês. O mais curioso sobre o exemplo de multiplicação de R$1 para R$1.000.000 é que ele também funciona para números maiores. De 1 milhão para 2 milhões, ou de 1 bilhão para 1 trilhão, você seguiria o mesmo ritmo em 21 operações, ou seja, cerca de um mês. Agora pense, começando com apenas R$1, em 3 meses,
Você poderia atingir 1 trilhão se tivesse uma estratégia para fazer 100% ao dia. Parece surreal, mas é um exercício de como os juros compostos funcionam de forma exponencial. Tiago Fish, por exemplo, contou uma vez que tinha um Galaxy S4 com a tela quebrada e R$ 500 mil na conta. Ele não trocava o celular porque já entendia que enriquecer não é sobre gastar, mas sobre ganhar mais do que gasta. Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, reinvestiu 100% de seus ganhos até acumular 360 milhões em capital investido. E Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, só começou a ver sua fortuna crescer exponencialmente após os 56 anos. Agora reflita, se você transforma R$ 1 em R$ 1.000 em um mês, ninguém liga. Mas se transforma 1 milhão em 1 bilhão, todo mundo te chama de gênio. E o mais interessante, a rentabilidade foi exatamente a mesma. O que mudou foi o tamanho do capital inicial. Esse princípio é bem entendido tanto no Vale do Silício quanto entre os judeus. Mas por que os judeus têm fama de ricos? A resposta está na combinação de uma comunidade pequena e unida que sempre se apoia. Claro, existem muitos judeus pobres, mas basta que alguns se destaquem para criar essa percepção de que todos são ricos. Algo semelhante acontece com os árabes. Eles não prosperam por causa de Alá, mas sim devido às reservas de petróleo e gás natural descobertas. A maioria dos árabes é extremamente pobre, mas a riqueza da família saudita dá a impressão de que todos compartilham dessa fortuna. Portanto, nem todos os árabes são ricos, assim como nem todos os judeus. E quando falamos de alguns, os números entre os árabes são ainda menores que entre os judeus. A fama dos judeus é amplificada por famílias icônicas como os Rothschild e os Rockefeller, que possuem fortunas gigantescas e influenciam indiretamente a economia global. Essas famílias ajudam a criar a ideia de que os judeus controlam o mundo, mas na realidade estamos falando de exceções dentro da comunidade. Se você chegou até aqui no vídeo, comenta aí. Eu fiquei até o final. Quando eu ver esse comentário, vou ter o prazer em responder, porque vou saber que você está no caminho certo para se tornar milionário em breve e que ficou comigo até o fim. E agora, na sua tela, está aparecendo um vídeo incrível que preparei especialmente para você. Tenho certeza de que vai agregar muito valor para você. Então clique nele e vá assisti-lo agora mesmo. Faça isso por você e pelo seu futuro. Até breve.